nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e bem legal. O desafio dos games. Calma aí rapidinho, ó, já vou continuar a lição já, mas espera aí rapidinho que eu tô aqui terminando essa fase aqui, um desafio muito grande, tá bom? Para de jogar, seu viciado, não é nada disso que eu tô falando não, rapaz. Eu tô falando sobre outro tipo de desafio dos games, cara. Pelo amor de Deus, presta atenção na aula, hein? Desliga esse videogame. Fala galera abençoada de Jesus Cristo, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Vinícius e eu sou um dos instrutores da Escola Dominical da classe dos adolescentes, nosso grupo aqui na Congregação Ebenezer, grupo Shekinah, e deixo um abraço para você já no início dessa transmissão. Nós vamos falar hoje sobre a lição da nossa revista Adolescer Mais, que é a revista Betel, a nossa editora Betel, e nós vamos falar hoje sobre a lição de número 2. Estamos passando por um momento difícil, todos nós em confinamento, espero que todos estejam, mas a gente não pode deixar de falar da palavra de Deus e abrir o conhecimento de vocês, correto? Porque Deus é aquele que nos coloca na terra com algum objetivo, alguma finalidade. O que a gente está falando? A gente vai falar sobre o desafio dos games. Em que sentido? A revista traz para a gente o objetivo da lição. Qual é o objetivo da lição? Compreender que o cristão deve selecionar bom, ou bem, melhor dizendo, o seu tipo de lazer. Inclusive os games que joga. Na nossa mensagem valiosa, a gente tem um versículo bastante interessante. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E a nossa verdade aplicada traz a seguinte informação. O tempo é uma dádiva de Deus, por isso o cristão deve administrá-lo bem e com sabedoria. A gente já pode iniciar essa lição entendendo o que nós vamos tratar aqui. A gente fala um pouco sobre videogame? Sim, todos nós conhecemos o assunto videogame, jogos, game, quem não gosta? Todos nós gostamos, isso já é histórico nosso. Só que a gente também tem que compreender em que momento que o game entra, em que momento entra o estudo, entra a busca a Deus, entra a nossa comunhão com Cristo. Em que momento cada coisa se encaixa? Só para vocês terem uma noção, uma pesquisa americana apontou que entre os jovens, 97% são usuários de jogos virtuais ou de videogame. 97% dos jovens. Desse montante, 40% são mulheres. 40% mulheres. 68% têm até 18 anos. Olha só essas informações. E 33% jogam em celulares. O resto da galera joga nos videogames mesmo, nos consoles, né? Vocês têm noção da quantidade de pessoas? Só para vocês terem uma ideia, isso chega a 3 bilhões de horas por semana de gente logada jogando, seja online, seja offline, seja em grupo, seja sozinho. É muito tempo. E aí a gente tem que compreender tudo isso. Espera aí, caraca. Para tudo, para. Será que eu sou um viciado em videogame? Será que esse desafio dos games que a lição trata, eu fui vencido por ele? Será? Será que eu estou sendo vencido? E olha que isso é só uma fase. Imagina quando chegar o chefão. Como que vai ser? Que situação que eu estou? Como eu me encontro? Todos nós devemos fazer essa pergunta. Não só na questão dos games, mas como no modo geral na nossa vida. Todos nós temos que parar, pensar, analisar. Como eu estou vivendo? Estou em quarentena, mas na quarentena eu consigo estudar?
eu consigo orar, eu consigo ler a Bíblia, ou eu só consigo jogar nas redes sociais, ficar ali interagindo com tudo e não busco a minha parte espiritual. Temos que ter isso focado na nossa mente. Mas aí, galera, você pensa agora, Vinícius, beleza, mas como é que começou essa história toda de game, videogame? Teve um início? Ou, caramba, eu tenho 14 anos, cara, eu só conheço os games aí, sei lá, de 2000 pra cá, o Ing Level de PlayStation 1, que é isso? Não tenho noção do que é isso. Começou muito antes. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui para passar umas informações para vocês. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o primeiro jogo eletrônico da história, que foi desenvolvido no caso, ele foi desenvolvido em 1962 por Slug Russell. Olha o tempo que nós estamos falando, 1962. É muito tempo atrás. Graças a Deus eu não era nem nascido. Ou não sei. Mas a minha idade não chega próximo de nada nesse nascimento aí, dessa época não. Mas nós temos um caso importante que aconteceu nos games. Que foi em 1968. Que é a consideração direta de quem trabalha na área de games, de tecnologia, que dizem que foi o primeiro videogame da história. Isso foi 1968, um alemão nos Estados Unidos. O nome desse alemão é Ralph Baer. Ralph Baer. Esse camarada ele patenteou um aparelho chamado Brown Box, que foi capaz de rodar vários tipos de games. Tanto que se vocês forem pesquisar na internet, vão considerar esse homem como o pai dos videogames, por causa dessa criação de uma plataforma que rodava vários games diferentes. Conseguiram entender? É uma plataforma, um console. E aí, a gente nesse meado também tem o que hoje é sucesso, porque a gente tem que pensar assim, estamos falando de época antiga. Então 1962 é muito tempo atrás. Imagina o videogame daquela época, o tamanho do videogame. Depois tem uma certa evolução. Celular a gente vai ouvir bem depois, porque nós estamos falando de videogame, Atari, depois disso vem surgindo alguns outros como Super Nintendo. Mas esse game que esse camarada criou lá em 1968, esse Ralph Baer, o nome desse game, ou desse videogame, melhor dizendo, perdão, não era só um game, era um videogame, era Odyssey. Vocês podem acompanhar aí a foto desse videogame. Que videogame estranho demais, uma coisa bem estranha, bem complexa. Depois disso, a gente tem uma consideração boa, que é o Atari. Muita gente já conhece o Atari, que no Brasil, se você perguntar aos seus pais, talvez seus tios, seus avós, eles vão te falar sobre esse videogame Atari. Depois tivemos o Super Nintendo, aí entrou a moda do PlayStation, e aí o PlayStation tem aquela definição em números, PlayStation 1, 2, 3, 4, está sendo lançado o 5, e aí por aí vai. Então, galera, entendemos um pouco, uma pincelada, sobre como funciona, ou como era, como veio, se atualizando um pouco dos games, tanto de consoles quanto de celulares e smartphones. Aí você pode me perguntar, Vinícius, beleza, então essa gravação que você está fazendo é sobre games? Você vai falar sobre games? Não. A gente está compreendendo um pouco do que são os games para entender os desafios que nós temos hoje. Aí eu pergunto para vocês, tem coisa boa? O lado bom, tem um lado bom dos games? O que vocês acham? Acredito que vocês optem que sim. Por exemplo, lado bom dos games, raciocínio lógico. Jogos de estratégia em que é preciso encontrar uma solução exata. Esses jogos estimulam o raciocínio. Vocês não concordam comigo? Jogos no estilo RPG, você vai ter que pensar, analisar, se programar, contar, fazer todo um raciocínio. Então você ali, além de estar logado ali no jogo, você também está maquinando, sua mente está pensando, correto? Também temos tolerância às frustrações. Quem nunca pegou uma fase, quem nunca pegou um jogo ou ali um momento do jogo que você tenta uma vez,
tenta outra e não consegue passar de forma nenhuma. Quem nunca jogou Metal Slug, por exemplo? Metal Slug, você ainda bem que a vida é infinita. Porque toda hora você tá morrendo, toda hora tá lá alguém me ouve, aí você aperta lá o botão, continue, escolhe o boneco de novo e entra na batalha mais uma vez. Isso é tolerância às frustrações. Você tá aprendendo ali que é normal perder, porque numa partida de game você, um erro bobo, morreu. É mais ou menos essa ideia. Você chega a ser trágico, mas você morre toda hora, não tem outro jeito. Outra coisa boa que os gamers trazem, agilidade. O cara consegue jogar, ele consegue ao mesmo tempo ouvir as pessoas e consegue estar ali pensando já na próxima fase, numa próxima ação que ele vai fazer, correto? Ele tem que estar sempre pensando qual a próxima coisa que ele vai fazer, qual a próxima ação do boneco. Ele tem os obstáculos, ele tem que sempre encontrar uma saída ou a resposta certa com rapidez. E um outro ponto positivo que os gamers têm, e aí isso eu convido vocês a fazerem, eu faço isso com meus filhos e com a minha esposa, é jogar junto com seus familiares. Ele pode trazer esse convívio familiar, porque hoje a gente tem os consoles que aceitam 4 controles, ou você pode ligar um hub e aí conectar mais controles. Você tem também os games, os jogos online, que o seu familiar pode estar distante, você pode jogar à distância com ele. No caso dos celulares, podem estar todos conectados no Wi-Fi e aí jogar o famoso Free Fire, todos juntos. Vocês podem meio que dialogar e jogar ao mesmo tempo. Então hoje assim, não tem desculpa mais. A família pode estar envolvida também nos jogos, no videogame. E é bem interessante, bem legal, porque depois vocês podem comentar sobre os jogos. Como é que foi aquela fase que você perdeu, o que cada um tem que aprender e ensinar a jogar. Imagina você, tá sentado com o seu celular, jogando Free Fire, e aí você chama sua mãe para jogar contigo. E ela não tem noção de onde atira, como desviar, e você tá aqui jogando e ensinando a ela como fazer ainda. Bem interessante, bem intuitivo, um momento muito prazeroso para as duas pessoas, para ambas pessoas. Do que você muito gosta demais, e do que ela talvez não goste, mas ela venha para fazer esse convívio junto com você no momento de jogar videogame. Também outro ponto legal, a socialização. E esse é um ponto que pode trazer na questão do game um ponto muito positivo. Porque é sempre bom chamar vários amigos, né? No momento a gente não está podendo chamar os amigos, mas de vez em quando a gente faz alguns campeonatos aqui com os colegas aqui da igreja, a gente chama para jogar e é muito legal. A gente leva um violão, toca uma música e isso é muito interessante. Também tem um ponto, como eu falei, de jogar online. Você pode conhecer novas pessoas, fazer novas amizades jogando vários jogos online. Às vezes pessoas que talvez você não conviva, não tenham um contato pessoal, mas você tem um contato virtual bem interessante, bem legal. Sempre com cuidado e restrição. Porque o contato virtual não é o mesmo que um contato presencial. Cuidado. Outra coisa legal, a atenção. Muitos gamers necessitam de uma atenção direta de quem está jogando ali. O cara está focado, está vidrado ali. E isso pode ajudar ele em outras situações que ele precisa ter atenção também. Bem legal, bem positivo. Mas tem que tomar cuidado, porque nós estamos falando de momento de parar para jogar. E não aquele cara que joga o dia todo, que acaba tendo atenção no jogo, mas aí não tem atenção nas outras atividades do dia a dia. Aí não, né? Aí vacilou. Então a gente vê que os games têm vários benefícios para quem joga, quando a pessoa joga com consciência do que ela está fazendo. Mas ela tem que estar consciente que ela está desfrutando de um momento e que esse momento, esse game, esse momento de jogo, o dia a dia dela precisa ter equilíbrio. Eu tenho um momento de jogar, mas tenho um momento de fazer as minhas outras atividades. Beleza, galera? Então, os games também têm um lado bom. E o lado ruim? Nossa lição, ela trabalha o tópico 2 dizendo assim: mas eu não me tornarei escravo de nada. Será que eu estou escravo do jogo? Temos sempre que estar sempre nos fazendo essa pergunta para qualquer situação da vida. Estamos falando de games, então eu vou me perguntar, caramba, cara, e agora? Eu deixo de almoçar para poder jogar? Pô, não é legal.
Eu deixo de ter uma atividade física, sabe? Uma corrida, algo que eu ia fazer para minha saúde, para poder jogar. E aí eu fico lá vidrado no jogo, não saio em momento nenhum, não faço nada, não ajudo minha mãe, não ajudo os meus pais, não trabalho. Eu tenho que parar sempre e analisar, pensar nisso. Poxa, eu tenho que sempre pensar nisso. E outra situação também. E os games que eu jogo? Será que eu estou prestando atenção nisso? Será que esses games, eles não têm palavrões, cenas bem obscenas? Talvez o início de uma pornografia. Talvez coisas que não sejam produtivas para a minha vida. Jogos violentos demais. Jogos que estão mexendo com a minha cabeça. Que agora estão me norteando para outra situação. Eu era um cara pacífico, agora eu sou um cara violento. Eu era um cara tranquilo, calmo. Agora eu sou um cara furioso. Eu quero agir com as pessoas como eu estou agindo lá no jogo. Como o jogo me proporciona. Se eu atropelo uma pessoa, eu ganho uma pontuação. Temos jogos assim. Se eu atiro numa pessoa, eu ganho dinheiro. Será que isso está mexendo com a minha cabeça? Será que violência para mim agora é algo normal? Porque eu estou jogando e trago isso à minha realidade? Temos que ter sempre essa noção, porque eu não posso me tornar escravo de nada, muito menos de um game. O escravo de um game não é só aquele cara que joga por muito tempo, mas sim aquele camarada ou aquela pessoa que age conforme ele joga. Conseguiram entender? Aquele cara que está agindo conforme ele está sempre jogando, sabe? Eu mato, então agora eu sou mal. Eu vou agir com maldade com as pessoas. Que isso? Calma, eu sou filho de Deus, eu sou cristão. Eu tenho que fazer o que é agradável a Deus. Eu posso ter o meu lazer, mas esse lazer não pode ferir os preceitos que Cristo dá, os padrões de Deus. Eu não posso chegar com os padrões de Deus e tentar descer eles para mim. Não. Eu que tenho que subir e encontrá-los. Se eu estou nessa classe dos games ruins, eu estou descendo a minha vida em comparação aos padrões de Deus. Os padrões de Deus não se modificam. Eu que modifico. Eu subo ou então eu desço. Sempre temos que ter essa noção. Se eu estou aqui em cima, o meu encontro com Deus é verdadeiro. Assim que Cristo voltar, estou conectado com Ele. Estou no Wi-Fi de Deus. Agora, se caso a minha conexão começar a ser perdida, os meus megabytes começarem a descer, a minha internet começar a ficar ruim, como que eu vou estar conectado com Deus? Lembre-se sempre disso. Galera, para já nós finalizarmos esse assunto, essa nossa conversa, como eu disse para vocês, na nossa verdade aplicada, diz: o tempo é uma dádiva de Deus. Por isso, o cristão deve administrá-lo bem e com sabedoria. Com sabedoria. E aí o Salmos 90, 12, dá um foco direto sobre esse assunto. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sempre que você for agir, seja em qualquer situação da sua vida, haja sempre com sabedoria. Pense antes de agir. Nunca vá direto ao ponto que você quer. Reflita. O que isso me traz de benefício? Sempre nós vamos ter dois tipos de obras, as obras boas e as obras ruins. Não preciso dizer qual a obra boa ou qual a obra ruim. Você já tem essa clareza. Mas você precisa estar pesando que a sua vida, ela depende de Cristo. Ela depende de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos os corações sábios. Sempre eu tenho que estar orando e pedindo a Deus sempre essa pureza no meu coração, sempre essa clareza nos meus pensamentos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família. Se você está passando por algum momento difícil, que o Senhor possa confortar o seu coração. Se você está precisando de alguma ajuda, de algum auxílio, estamos aqui para te ajudar. Procure sempre as pessoas responsáveis, as pessoas que estão aqui para cuidar de você, como seu pastor,
e nós, a sua liderança. Que Deus te abençoe sempre, 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 sempre. E para terminarmos, lembre-se sempre disso. Com Jesus não há game over. Ah, tá, entendi. Mas agora eu posso jogar, não posso? Posso jogar, né? Caraca, tu é muito viciado mesmo, cara. Tá bom, vai, pode jogar. Mas ó, depois tu vai ter que rever essa lição várias e várias vezes, hein?